Cara, eu comecei assim, ó. A única coisa que eu podia fazer na minha época, que eu orei e falei assim, Deus, eu vou fazer o quê? Ele falou assim, a porta da casa das pessoas estão abertas. Eu comecei a visitar as casas de doentes. Gente depressiva, gente com opressão, perturbada. Eu ia com meu violão, eu só sabia cantar 3 músicas. Mas eu sabia dentro de mim que aonde eu fosse e cantasse, Deus iria agir através de mim. Eu tinha essa certeza na minha alma. Que massa, irmão. Que Deus ia me usar. Eu não lembrava dessa história, não. E eu ia Você nas fazia casas. igual Davi pra Saul, louco. Que isso, não é? Que brabo, ia tocar. tocar harpa, né? Tocar harpa na casa dos loucos, dos doentes. E eu ia fazer isso, Que cara. isso, velho. E aí, uma coisa louca, né? Estranha, né? Eu ficava sabendo de todos os doentes da cidade a partir de então. Comecei a visitar os doentes. E aí eu ia nas casas, às vezes as pessoas chamavam os vizinhos, tinha 30, 40, 60 pessoas na casa. E eu, 17 anos, 18 anos, com um violão, Nossa, sabendo cantar 3 músicas. E Deus fazia coisas extraordinárias nessas casas, cara. Que se eu contar pra vocês, eu vou ficar o resto do podcast só contando os milagres que eu vi com os meus olhos. Conta assim. um, hein? Um. Cara, um dos milagres muito loucos que eu vi, né? Eu fui na casa de uma mulher que ela estava em fase terminal de câncer na cabeça. E ela já tinha, o câncer já estava tão evoluído que ela tinha situações de, não sei como que chama isso na medicina, mas ela simplesmente caía, dormia e podia não voltar mais. Um desmaio, né? Um desmaio, assim, que não era um desmaio, tinha a palavra certa para isso. E ela foi mandada para casa. Ela tratava em Goiânia, a capital do estado, eu morava em Morrinhos, e o médico falou, olha, vai para casa, passa os seus últimos dias de vida com a sua família. E aí eu fiquei sabendo dessa mulher, como eu falei, eu ficava sabendo de pessoas doentes pela cidade. E aí eu fui na casa dessa mulher, chamei umas 2 pessoas. Sabendo, irmão? Cara, não sei. O povo chegava pra você e falava. Chegava pra mim, me contava. A fulana lá, mora lá, dá uma visitada lá. Desse Eu jeito. ia numa casa orar e já tinha 3, 4 que contava. Não, tem uma fulana assim também que precisa, Olha aí, fulana cara. tal que precisa. Que massa. Eu cheguei na casa dessa mulher com o violão. Ali a gente começou a cantar uma música que chama Invocamos. O pessoal da igreja vai conhecer. E ela fala assim, manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres e sinais. Eu só sabia 3, 4 músicas. Uma era essa. E cantando, de repente, cara, a presença de Deus invadiu aquela sala. Uma casa simples assim. Eu nunca vou me esquecer. E essa mulher, lembra, ela caía e o médico falou, ó, pode ser que um dia ela caia, desmaie e não volte mais. Não fiquem assustados, porque pode acontecer. Porque o câncer já estava muito grande na cabeça dela. Era só paliativos que os remédios que ela tomava. E aí, cara, a gente estava orando, cantando, a presença de Deus veio, a mulher fez o quê? Caiu pro chão. Falou, pronto, a mãe morreu. A mulher caiu. E aí os familiares ficaram loucos. Você veio aqui pra cantar, Antônio, a mulher caiu. Não, eles ficaram preocupados, foram pra cima dela. E aí o Espírito Santo falou pra mim, ela não caiu da doença, ela repousou no Espírito. Olha só, mano. E aí naquela hora ele falou assim, olha, fiquem calmos, ela só repousou. E eu, o que é isso, repousar? Ninguém nem sabia. Cara, o fato é que aquela mulher acordou depois e depois ela nunca mais morreu. Ela tá até hoje viva. Caramba, porque irmão. o câncer desapareceu da Glória cabeça a Deus, dela. mano. Que E aí isso, ela viveu velho. 2 meses, 3 meses, 4 meses, E os já cara não em tinha pânico. mais nada, não desmaiava mais, volta no médico, faz os exames, Não não tá tem louco. mais nada. Ela Que foi isso, irmão. completamente curada. Glória a Deus, mano. Que isso, velho. Nós temos que ir lá visitar essa mulher, doutor. Tem que ir lá visitar com as câmeras. Aí. Não, isso aí tem que ser falado. Que E doido, várias mano. curas, várias curas. Uma vez eu estava numa cidade, eu trabalhava na CELG, era uma companhia energética do estado, e aí eu trabalhava de cobrir férias. Eu ia para as cidades cobrir férias, assim. Eu fui para a cidade chamada Piracanjuba, perto de Morrinhos. Fiquei 3 meses nessa cidade. Eu ia para essas cidades, meu coração já queimava na missão, eu já sabia meu propósito, e aí eu ia para essas cidades, eu ia visitar as casas das pessoas também nessas cidades. No meio do trampo, você fazia a visita. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia nessas casas. Eu fui na casa de uma senhorinha, que ela tinha uma doença específica, eu não lembro o nome, que ela machucava e não cicatrizava. Então ela tinha vários buracos, assim, principalmente na perna, que ela passava no lugar... Diabetes, assim, então, a diabetes, ele causa isso, a pessoa tem a neuropatia Então, periférica.
no Acredito, diabetes. deve ser isso que ela tinha. Ela batia nos cantos, cortava Cicatrizava, e ficava perigoso. um buraco, assim. É. Essa senhorinha, ela Perigoso tinha perder um a buraco perna. na perna, na canela, assim, que dava acesso ao osso, assim. Caramba. E nunca cicatrizava. Ela Por isso que é um puta perna do diabético. Um dos problemas é esse. porque não cicatriza mais. Deu uma doença, ele tem que cortar, né? E isso aí começa o quê? Apodrecer esse lugar porque não recebe mais a comunicação do sistema nervoso. Aí o cérebro não entende que lá tem corpo, entende? Olha isso. E aí ele não, por conta da neuropatia periférica, chama essa doença. Neuropatia periférica. Ah, benção E do aí? açúcar, né? Pois é, o açúcar. É o Ela tinha um açúcar que buracão, faz buracão isso aí. na perna e no osso. Buraco na perna, a gente lá na casa dela tinha com as 20 pessoas que foram na casa da senhorinha. Ela nem falou dessa doença pra mim. Ela falou depois. Levantando a mão e orando e cantando, e Deus fala pra mim: eu tô cicatrizando aquilo que ninguém pode cicatrizar. Nu. E aí eu fui e falei. Quando eu falei, a tiazinha começa a chorar, assim, ela mostra a perna. Só que quando ela mostrou a perna, já tava fechado, tava cinza, assim, tipo uma ferida que cicatrizou. Sei. Aquela cicatriz por cima. Aham. E ela começa a chorar, chorar, chorar. Demorou muito para ela conseguir falar. Aí ela começou a explicar: isso aqui já tem anos que não Que cicatriza. isso, moço. E O bagulho cicatrizou. cicatrizou lá na hora. Naquele momento. É louco, filho. Ah, não, vou pegar esse violão, vou visitar as casas aí, ó. Tô precisando ver uns trem desses. É mesmo, velho? Eu piro que isso aí, eu gosto demais, velho. Eu acho muito E aí massa. o povo fala assim: Tony, mas então é você, cara, não tem nada a ver com o Tony humano. É. É porque simplesmente aquele dia eu orei e Deus falou: a porta da casa dos doentes está aberta. E eu fui lá onde Deus me pediu para ir. Cara, se você for, disponível, né? se você obedecer aquilo que Deus te chama, aquilo que você falou desde o início lá, se você simplesmente obedecer, você vai ver o extraordinário acontecer. Deus vai abrir portas que estão fechadas, vias que estão travadas. Agora, se você continuar vivendo uma vida que você acha que você sabe, do seu jeito, do jeito que o pai queria, que a mãe queria, porque, entenda, a mãe, pai e mãe, eles vão querer que você realize sonhos que eles não realizaram. A frustração deles, eles vão impor em cima de você. Se você não tiver a coragem de falar não, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu chamado, eu tenho a minha missão. E ir atrás disso, porque não é fácil. Não adianta as pessoas acharem também que, tipo assim, amanhã eu vou descobrir meu propósito. Não, tem gente que às vezes vai demorar anos. Não é fácil. Você vai ter que aí entrar em um processo de intimidade com Deus, estudo da palavra, como você falou, buscar às vezes ajuda, fazer um retiro, se distanciar do mundo um pouco, passar um final de semana em silêncio, meditação, oração, meditar a palavra. Mas quando Deus te falar para fazer algo, vai nesse caminho, porque é esse caminho que vai mudar completamente a sua vida. E assim, eu vejo que o propósito a pessoa encontra no movimento, né? Não tem como, cara. O propósito se encontra no movimento. Começa. O milagre Não tá no movimento, espera, né? não, Você né? vê os milagres que acontecem na Bíblia, eles foram através de movimento, né? Exatamente. Existem milagres que nem Jesus quis fazer, mas foram feitos através dele, ele nem percebeu. Na hora que ele olhou, a mulher tocou as vestes de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, né? Essa bem famosa. Uau. O milagre, por exemplo, da água sendo transformada em vinho, Jesus mandou eles fazerem um montão de coisa. A Maria fala para eles assim: ó, façam tudo o que eles lhes disseram, obedeça ao Senhor. Exatamente. Ela deu esse essa código, é a chave. obedeça tudo. Porque ele Essa é falou a assim: ó, chave. enche até o topo os vasos de água. Sim. Cara, se os caras tivessem enchido só a metade, que às vezes é o que você tá fazendo na sua vida, mano. Se a pessoa tivesse enchido só até a metade, ela ia ter metade do milagre. Ia ter Uau. metade de vinho só, não ia ter o topo. E a Exato. pessoa acha que é fácil o milagre também, que viver o processo do milagre. Sim, ó, tudo bem que existem milagres que são assim, ó, instantâneos. Sim. Mas às vezes o milagre do seu propósito, ele precisa do seu movimento e da sua obediência. Porque presta atenção, o cara carregar um vaso de 90 quilos sem água, ir lá no poço, encher de água, porque não tinha torneira na época, Tony, voltar com 90 quilos mais cheio de água. Pelo menos sem uns conhecer Jesus, não sabendo o que estava acontecendo. indo na obediência de uma mulher, né? Que naquela época era também um trem meio que complicado. Os Exatamente. caras ouviram a mulher, que Maria deu comando. E aí, que hora que eles chegaram com água no vaso? Que hora que se torna vinho? Na hora do caminhada até o mestre-sala. E quando eles vão servir o mestre-sala, né? Pois é. Servindo, o milagre acontece. Olha a chave. Uau, o código brabo.
Bicho é louco, bicho é bravo. Como diz o Adonis, pega que não tem no Google. Anota essa daí que não tem no Google, bicho. Não tem